O rádio começa antes do ouvinte acordar. No escuro da madrugada, já tem gente apurando, roteirizando, checando cabos e aquecendo vozes. Cada programa no ar é resultado de uma coreografia silenciosa. Um trabalho coletivo que se repete sem parar, todos os dias. Neste episódio, a gente vai atravessar os vidros dos estúdios e mostrar quem faz o rádio acontecer. O dia a dia de uma emissora de rádio, na verdade, começa antes das pessoas chegarem na própria emissora. Vários jornalistas relatam que vão para a emissora de rádio por volta de 5 horas da manhã, já escutando outras emissoras. Isso é uma coisa tradicional, né, gente? Assim, as emissoras funcionam de várias formas, mas normalmente numa emissora, os jornalistas chegam à emissora e uma das primeiras coisas do dia é a reunião de pauta. Na reunião de pauta se decide o que vai ser transmitido, o que é notícia. Tudo é notícia, tudo pode ser notícia, mas o que caberia no Jornal da Manhã, no Jornal da Tarde, no Jornal da Noite, o que cabe uma cobertura imediata, né? Então o dia começa muito cedo. O dia começa antes dessa reunião de pauta com a escuta de outras emissoras. Eu sou Fernanda Rodrigues, eu cheguei na Rádio Itatiaia como estagiária da produção de programas, eu fui estagiária da produção de jornal, fui coordenadora e hoje sou diretora de jornalismo. A Fernanda fez jornalismo porque ela queria trabalhar no impresso. Porque dentro dessa coisa aí de fantasiar histórias pessoais, ela gosta muito de ler também. Eu estudava jornalismo em Belo Horizonte, eu vim do interior, né? O interior já tem uma coisa meio afetiva, meio de proximidade com rádio. Mas eu confesso que eu nunca imaginei que um dia eu poderia trabalhar na Rádio Itatiaia. Eu fiz jornalismo pensando muito em fazer texto, revista, por gostar muito de bastidor, de profundidade, de texto e etc. Vim fazer uma entrevista na Rádio Itatiaia um dia, no meu 4º período, e eu fui tomada por um sentimento muito grandioso de entender a força de um rádio, de você falar uma coisa e imediatamente aquilo ser resolvido, dependendo da situação, ou então, de repente, as pessoas começarem a aparecer na porta da emissora com uma solução para aquilo. A gente tem toda uma rotina de trabalho muito sério. Desde de manhã, a gente tem uma equipe de reportagem. Geralmente, a gente tem os repórteres que são pautados, que são as agendas, as coletivas. A gente tem o repórter de polícia, mas também, às vezes, tem um incêndio, uma coisa que está fora da pauta. Então, às vezes acontece alguma coisa, o repórter já olha para ele assim, já tô indo. Ele já tá indo pro estúdio e já vai entrar. Uma vez a pauta definida, as equipes de reportagem são definidas para ir cobrir os acontecimentos. Isso num dia comum em que nada acontece de extraordinário, né, fora da pauta. Mas porque pode acontecer alguma coisa e tudo mudar no correr do dia, algum acontecimento que a cobertura tem que ser revista, porque aquele acontecimento que não estava previsto simplesmente aconteceu e tem que ser coberto. Então a pauta muda constantemente, o rádio é vivo, os jornalistas estão atentos para o que acontece ao longo do dia também. O nosso antigo chefe, o Emanuel Carneiro, ele falava, gente, a gente tem que pulsar, a redação tem que pulsar, a redação tem que fazer barulho, uma redação tranquila, né, tem alguma coisa errada. E é isso que a gente tem aqui dentro da redação mesmo. Quando acontece uma notícia, é todo mundo envolvido. Quando eu era coordenadora, eu estava ali, eu soltava a notícia, mas eu ouvia o que o noticiarista falava, o que o produtor falava, o que o repórter me dizia. É uma construção de um grupo. Isso também é muito importante. Não é uma decisão, por mais que às vezes a gente tenha que tomar uma decisão mais solitária, mas a redação, ela tem vários profissionais envolvidos até que chega aquela notícia que você vai ouvir no final ali no rádio, que vai construir um jornal. Se a pauta foi definida no início do dia, as equipes saíram para fazer cobertura, mas a redação está ali
atenta na escuta de possíveis novos acontecimentos. Então, e pronta, né, para contactar a equipe e falar assim, olha, sai daí de onde você está e vai para cobrir o acontecimento X que acabou de acontecer. Aqui na redação a gente não tem segredo. E aí tem esse lema aqui. Por quê? Porque eu preciso saber o que está aí no programa de polícia, eu preciso saber o que está aí no programa de cidades, eu preciso saber o que o jornal deu, porque o que o jornal da noite vai dar. Então, quando eu falo que não existem segredos, é porque a gente precisa estar comunicando o tempo inteiro o que está todo mundo fazendo. Eu preciso saber o que o repórter está na rua, está fazendo. Quando eles voltam para a redação, eu falo, me conta, e aí, como é que foi lá? E aí? Na casa? Sabe? Eu quero saber o por trás. E tem esse acompanhamento da rádio, que eu acho que isso também faz parte, sabe? Das vítimas, dos familiares, de cobrar. Às vezes eles não conseguem falar com a polícia civil, vem pra gente. Então era muito comum as pessoas ligarem pra rádio e falar, tá pegando fogo em tal lugar, assim, 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 vem pra cá. Aí, não, ótimo, não sei o quê. Chamaram o bombeiro? Não. Primeiro a gente está avisando para vocês. E é feito o tempo todo. A gente tem o nosso principal produto, que é o Jornal da Itatiaia, primeira edição, dentro do jornalismo, é claro, eu tô falando. E esse jornal é um jornal muito grande, ele começa às 6h30 da manhã e vai até às 9h. Então é muito material. É material que vai em rede, de 7 até 8 horas da manhã a gente está em rede para o estado inteiro, para as nossas filiais, afiliadas. Tem o local, tem o Conversa de Redação, que já é um quadro, né, super importante dentro do jornal. E você pensa aquilo ali o tempo inteiro. De 5h30 da manhã, da hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, eu vivo rádio, eu vivo jornalismo. O rádio, ele é uma grande parte da minha vida, assim. Né? Então o rádio é muito rápido, não para. Quem trabalha em rádio tem que gostar muito, porque é um ritmo frenético. A grande vantagem do rádio em relação à televisão é a rapidez da notícia, a rapidez com que a informação tem que ser dada e, cara, você não tem rotina, né? Toda hora é uma coisa diferente, um acontecimento diferente, é um programa que tem que estar no ar, é um evento que tem que ser transmitido. É apaixonante. No início do rádio, as emissoras, inclusive, se alternavam, não transmitiam 24 horas, terminavam a programação às 10, à meia-noite. Hoje o rádio é 24 horas. Quando você chega como engenheiro numa circunstância dessa, que é 24 horas por dia, 365 dias por ano, a gente sente um impacto grande. Inclusive até descobri que é 48 horas por dia. Aí é engraçado falar isso, mas como assim se o dia só tem 24? É porque a gente faz 2 emissoras em tempo real, então a gente tem que fazer conteúdo 24 para cada uma, pro AM, pro FM. Só que com a medida que a gente vai se envolvendo nesse aspecto de rádio, a gente vai se apaixonando, e a gente costuma dizer que é uma cachaça. Depois que a gente experimenta, a gente vicia e cria vários momentos históricos na nossa vida pessoal que faz a gente se entregar dessa forma completa, 24 horas por dia, porque ela acaba sendo mimetizada com a nossa vida do dia a dia. Era super comum, até hoje ainda é, de outras formas, as pessoas entrarem em contato perguntando se é verdade alguma coisa. Dizendo que não, é porque eu não vi na Itatiaia ainda. E se eu não vi, eu tô achando que isso não é verdade. Então, assim, é um veículo, né? Uma conexão com a pessoa muito forte. Eu vi a Maria Cláudia, que existe hoje, né? Que está hoje nesse cargo, ela nasceu dentro de uma essência, eu muito jovem, e dentro de uma essência de muita proximidade com a audiência. Que antes o nosso modo de viver permitia isso, né? Eram tempos diferentes. O rádio, ele tem uma coisa que é muito ágil, que é a notícia, você abre o microfone e fala. Por mais que hoje a gente seja também visual, porque a gente tem as lives, né? Nossos programas estão todos no YouTube em transmissão de live, mas tem essa agilidade. Por mais que as redes sociais, a internet seja muito ágil, né? O rádio ainda é mais ágil. Por quê? Porque a gente trabalha com o áudio. E o áudio, gente, assim, é um negócio sensacional. Com um telefone celular, de onde você estiver, você entra no ar. Na hora, ao vivo. No Instagram, no WhatsApp, você ainda precisa redigir, você precisa de mandar. Mas hoje, né, o rádio consegue fazer isso. Eu fui TV muito tempo, né, na minha vida.
A TV ela tem uma limitação burocrática do processo audiovisual muito mais complexa do que o rádio. Por exemplo, para eu dar uma notícia sobre algo que está acontecendo neste momento na TV, eu tenho uma grade que eu tenho que respeitar mais. Aí eu não vou interromper, por exemplo, um comercial, um intervalo comercial, estou falando de TV aberta, né? Para entrar com uma notícia local. O rádio interrompe. Essa é a lógica do rádio. O rádio é imediatista. Ele é o primeiro a interromper. Eu continuo falando que o rádio é a maior invenção do homem com a vantagem, não tem imagem. Por isso que eu digo, o rádio é mais rápido, ele chega primeiro, é ágil. Alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, 2, 3, alô, 2, 3, alô, 2, 3, alô. Por exemplo, numa transmissão de futebol, você tem toda uma equipe. O coordenador de esportes que define a equipe, quem vai fazer o quê. O narrador, que é a alma, né, o corpo do jogo, do jornalista, do jogador, né, no rádio, né, é a voz dele que a gente ouve. Mas tem também o repórter de campo, o comentarista. Então tem uma série de profissionais, né, que cuidam só do esporte, por exemplo. Eu fui para Itatiaia com 13 anos de idade e aí, indo com o Januário aos estádios, eu ajudava a puxar fio, era a extensão, era o microfone que ia para a beira do gramado e depois eu aprendi a operar o som, virei plantão esportivo. O Cruzeiro tinha sido campeão da Libertadores e ia jogar o Mundial no Japão. Então a equipe inteira foi para o Japão, inclusive o Oswaldo. E eu fui para a França para preparar a transmissão do sorteio da Copa. Enfim, quando ele chegou, estava tudo pronto e tal. Cara, esse cara viajou, sei lá, umas 36 horas, porque pegou um voo depois do jogo, mais um trem, chegou na Alemanha, foi não sei o quê, não sei o quê. Sei que eram umas 4 horas da tarde, ele bate na porta do meu quarto, chegando ainda de mala e fala assim, vamos pro estádio. Eu falei, hein? Não, tá tudo pronto lá, chefe, tá tudo, porque eu chamo ele de chefe na rádio. Não, tá tudo pronto, beleza, não, mas eu quero ver se tá tudo pronto. Tá, beleza. Entra no carro, vai para o estádio. Aí a linha da Embratel, linha do não sei o quê, tá tudo funcionando. 8 horas da noite, 9 horas, tá, vamos jantar. 11 horas, estamos dormindo, 6 horas da manhã, ele bate na porta do meu quarto, vamos pro estádio. Chefe, o jogo é 4 horas da tarde. Não, mas vai estar muito tumultuado, vamos lá que ainda tem que fazer o Rádio Esportes, tem que fazer não sei o quê, tem um fuso horário, tem não sei das quantas. Perfeitamente. Vamos, chegamos antes de todo mundo no estádio. Ele fez os programas de todos lá do estádio. Fizemos o jogo e tal, ele fez o comentário, gravou pro Jornal da Itatiaia, gravou pro não sei o quê. Um frio, um vento, e o estádio todo apagado. E a gente lá e tal, isso já era não sei quantas horas da noite. Chega, né, chefe? Falei, não, agora terminamos, vamos desmontar tudo. Desmonta tudo, vai pro hotel. No outro dia, 6 horas da manhã, vamos embora que a gente tem que pegar o avião. É isso. A gente estava em Moscou para fazer o sorteio da Copa do Mundo de 2018 e estava no quarto eu e o Álvaro Damião, que hoje, hoje é prefeito da cidade. E me espanta muito como que esses caras têm na cabeça tudo que eles querem falar. O Álvaro, faltando 2 minutos para entrar no ar, o Álvaro sentava na cama e ficava conversando assim como se estivesse contando um caso e escutando a rádio. E o pessoal no Rádio Esportes falando assim, agora Álvaro Damião de Moscou para quase no dia não sei o quê. Ele pegava o microfone, cara, e falava assim, como se ele soubesse tudo o que estava acontecendo. Na verdade ele sabia, mas assim, a capacidade dos repórteres da rádio é impressionante. Cara, eles têm uma capacidade e isso o rádio que faz. A gente foi estrear o estúdio de Brasília, que a gente montou em Brasília, e a coisa do rádio do imediato, que o pessoal do rádio está tão acostumado a pegar o microfone e falar,
a gente ia estrear o estúdio de lá abrindo o jornal 6h30. 6h30. E eu que sou um cara criado de televisão, né? Que gosta da segurança, do testar antes, da gente que é da técnica e tudo. Cara, 6h29 a Kátia Pereira não tinha sentado. Aí tava o Júnior, tudo testado, era o Júnior e a Kátia que ia apresentar. Cara, ela sentou 6h29 e 30. Ela pegou o microfone e falou: bom dia, está no ar o Jornal da Itatiaia. 6h30. Está no ar o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no site, no novo aplicativo, na Alexa, no YouTube e também pela TV a cabo. Olá, Júnior Moreira, bom dia pra você. Bom dia, Kátia Pereira. Um ótimo dia também pra você que acompanha a gente pelo rádio e pelos nossos canais digitais. Hoje é quarta-feira, 23 de abril de 2025. Brasília amanhece com céu claro. Na Itatiaia, aqui no novo estúdio, a temperatura é de... Então assim, cara, eles têm uma segurança ao falar, sabe? Ao processar aquilo, né, que tá na cabeça, cara, isso aí é louvável. É uma coisa que me impressiona. O rádio é como uma dança invisível. São vozes, sinais, escolhas, silêncios. Gente que acorda cedo, que dorme tarde, que não dorme. Tudo isso para que uma única voz chegue clara até você. A cada segundo, uma decisão. A cada voz no ar, muitas outras nos bastidores. O rádio não é só o que se ouve, é o que se vive.